De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora com a Valquíria Lima. Valquíria, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Bom, nós vamos falar um pouquinho de ginástica laboral, né? Queria primeiro você explicasse, né, o que é a ginástica laboral para a gente. Claro. Laboral vem do nome labor, trabalho. Então, quando falamos em ginástica laboral, é uma ginástica específica para o horário de trabalho. E essa questão de ser específica, uma ginástica específica, são exercícios relacionados à sua postura. Algumas pessoas trabalham mais tempo sentado, numa postura mais parada, estática, que também exige, né, um esforço do nosso corpo para a manutenção da postura. Outras pessoas trabalham em pé, outras com movimentação dinâmica do corpo. E para cada postura no trabalho, nós podemos elaborar exercícios específicos, tanto de aquecimento, para preparar para o dia de trabalho, como para pausas, para compensar essas posturas. Então, fiquei muito tempo sentado. Vou levantar e fazer exercícios compensatórios no pescoço, punho, coluna lombar. Trabalhei muito tempo em pé, fiquei com as pernas um pouco mais fadigadas. Também tem como realizar esses exercícios compensatórios. E um dos grandes objetivos também da ginástica laboral, não só realizar exercícios específicos de acordo com a postura de trabalho, é diminuir o nosso comportamento sedentário. Que hoje, infelizmente, atualmente, nós ficamos muito tempo nas mesmas posturas. Então, ativar a circulação sanguínea, trazer, né, o exercício físico com 10, 15 minutos para a rotina do maior número de pessoas. E é interessante aqui, né, a formação laboral, né, no sentido claro de algumas empresas já adotam, convidam profissionais para isso, mas ainda é pouco comparado à dimensão do Brasil, né? A gente usa pouco ainda a ginástica laboral na rotina das empresas. Nós temos que pensar um pouco numa questão histórica e cultural também, né? O ocidental, ele até então tinha uma cultura de exercícios, atividade física onde? Na escola, ou na academia, ou num clube, ou em parques. E com o passar do tempo, as pessoas começaram a perceber que, na verdade, você não precisa de uma roupa específica para a prática de alguns exercícios. Uhum. Assim como nós estamos aqui parados, assistindo o programa, né, dando essa entrevista, eu posso, mesmo no sentar ou em pé, no dia a dia, incluir alguns movimentos. E até mesmo trocar elevador por escadas, algumas atitudes no dia a dia que nos tornam mais ativos. Os orientais, isso é mais claro, né? Então você percebe que tem já uma cultura, todas as manhãs, realizar 15 minutos de exercícios, cada um na sua cultura, seja por meio da Rádio Taisho, por exemplo, no Japão, ou o Liankun, algumas outras práticas chinesas, são exemplos. Então, as empresas, inclusive, no histórico da ginástica laboral no Brasil, a gente tem muito forte, quando empresas japonesas chegaram aqui, na década de 60, 70, e elas trouxeram isso, fazer um aquecimento antes de começar o trabalho. E aí as empresas começaram a conhecer, nós já temos hoje, claro, expandiu bastante. A Associação Brasileira de Ginástica Laboral, a BGL, tem associados do país inteiro. Nós sabemos que tem empresas desde lá do Rio Grande do Sul, do nosso sul, centro-oeste, Manaus, nordeste. Hoje já está bem mais difundido. Mas a qualidade de vida no trabalho, gestão de qualidade de vida no trabalho é algo que a gente precisa ampliar muito no Brasil. Esse olhar que o trabalho é um local onde nós passamos
pelo menos metade das nossas vidas, né? As estatísticas mostram que pelo menos 55% a 60%, né, de nossas vidas nós vamos passar trabalhando. Depois uma boa parte dormindo, né? Ali, se a gente pensar de 6 a 8 horas. Então, olha como é importante você cuidar da sua qualidade de vida durante o horário de trabalho, cuidados com a postura na hora de dormir, porque o que acaba, né, ficando fora disso é uma parte bem menor. Então, a gente acredita, já cresceu muito nos últimos 30 anos a ginástica laboral no Brasil, e a gente espera que isso continue, seja uma crescente, né? Porque temos muito desafio aí pela frente. E eu deixei um gancho no último bloco, né? A gente falava do home office, né, atualmente tão comum, e das pessoas se adaptando a essa rotina de trabalhar de casa, né? A gente até conversava no intervalo de se criar de fato uma rotina de trabalho, né, que inclui tudo, inclusive se preparar com o uniforme, com a roupa, né, para a cabeça entrar naquele fluxo. Não, agora é hora de trabalhar. Exatamente, faz bastante diferença. No começo, claro, pegou todo mundo de surpresa, né? É algo que acometeu o mundo inteiro, essa questão da pandemia. Depois, com a própria orientação das empresas e nós, profissionais da área da saúde, o cérebro ele entende muito bem quando você tem um planejamento. Agora é hora de trabalhar, então eu vou me trocar, eu vou me arrumar, eu vou sentar numa mesa, ligar o computador, agora é hora do almoço, agora acabou o meu expediente, é hora da família, do jantar, horário do descanso. Só que no começo da pandemia misturou tudo, né? O pessoal brinca que era trabalhando com criança, né, que ficou fora das escolas, então também exigiu essa adaptação, com a criança correndo, você em reunião com o chefe, com o carro do ovo, com o carro do óleo, então Exato. o cachorro latindo, ficou assim bem confuso. Mas eu fico feliz que as pessoas começaram a perceber a necessidade de um espaço para o trabalho, o seu horário de trabalho, até para que ela possa se organizar do ponto de vista ergonômico, em termos de postura, né? Para poder sentar adequadamente, não ficar com, de repente, ali o notebook, sentado no sofá ou na cama, com qualquer postura. Que isso foi algo que no começo a gente teve que chamar bastante atenção. E é interessante você tocar nisso, né? Porque as empresas, de uma maneira ou outra, já vêm com um pouquinho de tradição de ergonomia, né? Uma cadeira com encosto melhor, né, com apoio para braços, etc. E em casa a gente não tem muita preocupação com relação a isso, não é? Então a gente via no início muito ambiente de trabalho improvisado, né? Eu lembro de muitas matérias, em especial com os professores, né? Com toda uma gambiarra para poder dar aula, né? E muitas vezes em posturas, em posições terríveis, né? Eu ficava imaginando como é que essa pessoa, né, está no final do dia, depois de uma jornada de trabalho, com essas posturas tão complicadas. Foi um impacto grande, porque você pensar que a cadeira da sua casa, da cozinha ou da sala de jantar, ela foi projetada para ficar ali por 1 hora, o máximo, durante uma refeição. Ela não foi projetada para você até mesmo, né, o assento para uma densidade para que você fique sentado 8 horas por dia. Então, no começo, as pessoas sentiram muito, muito. Depois, aos poucos, começaram a perceber que mesmo que você pegue, digamos, a metade da sua mesa para você tornar ali um posto de trabalho. E você pode colocar, por exemplo, uma toalhinha dobradinha para você apoiar o antebraço e não ter contato, né, com um punho numa superfície fria, se for uma mesa, né, de uma pedra ou vidro um pouco mais gelada. E você pode colocar uma almofada atrás das costas ou até mesmo no assento, apoiar bem os pés no chão, colocar um apoio para elevar a tela do computador. Então, com o passar dos dias, as empresas começaram a orientar os seus funcionários
E as pessoas também começaram a perceber, opa, não posso. Se eu continuar sentando assim, eu não chego bem no final do dia. Mas no começo foi algo realmente que todo mundo sentiu bastante. E o outro ponto que as pessoas sentiram, elas caminhavam até o ponto de ônibus ou dentro da empresa para ir até o refeitório, almoçar e voltar. E, de repente, perdemos, né, essa atividade física diária. E perdemos, pelo menos por alguns dias, o acesso até aos programas de ginástica laboral, as empresas que tinham. E aí foi quando veio toda uma nova proposta para que as pessoas parassem e pensassem: eu posso fazer atividade física em casa? Eu tenho essa opção? Eu tenho como sentar melhor, melhorar aqui, né, a minha postura? Então, isso foi uma reflexão importante da pandemia. Independente aonde eu estou trabalhando, eu tenho que ter esse autocuidado com a minha saúde. E aí a gente percebe isso, né? Foi uma carga, um acúmulo nesse mais de um ano de pandemia, porque reduz a atividade física, come mal, né? Porque aí todo mundo, né, com seus aplicativos aí de entrega, né, entrou nessa rotina. E com postura ruim na hora do trabalho e na rotina em casa. Então a gente tem uma continha para pagar aí que está complicada, né? Esse boleto a gente não escapa dele. Sim. Você ficou perto da geladeira, do armário, do aplicativo, sem atividade física, e ainda tem um fator importantíssimo: a ansiedade. O que vai ser essa pandemia? Quando eu volto para o trabalho? E o medo de ser contaminado, né? Então também teve um aspecto de estresse mental e emocional muito grande, por conta de, claro, de um momento muito delicado para todas as pessoas, né? Então, realmente, as pessoas tiveram que depois falar: opa, não é assim, né? Vou tirar o pijama, vou colocar horário para comer, vou retomar minha vida, senão o boleto vai chegar, como você colocou. A Amanda colocando uma questão interessante também, né? A gente falou das várias rotinas de trabalho, né? Pessoas de pé ou sentadas, etc. Quanto tempo máximo eu posso ficar nessa mesma posição, nessa mesma postura, né? Qual é o ideal aí de, né, alongar, fazer algum exercíciozinho para equilibrar essas ações? Do ponto de vista ergonômico, nós já tínhamos uma recomendação que a cada 2 horas você modificasse essa postura. Se está sentado, ficar um pouco em pé; se estivesse em pé, sentar por alguns minutos, para que tivesse essa compensação. Novos estudos têm demonstrado evidências científicas positivas que o ideal é a cada 1 hora. Isso do ponto de vista fisiológico. Do ponto de vista fisiológico, se você fica 1 hora parado no computador ou num posto de trabalho, mesmo em frente a uma máquina, o cérebro vai entendendo que seu corpo está entrando em repouso. Se ele está entrando em repouso, diminui a circulação sanguínea, diminui uma série de funções metabólicas que vão deixando de nutrir até mesmo seus órgãos internos. Então, só o fato de você levantar, você já alivia o espaço entre as vértebras da coluna, já ativa a circulação sanguínea dos membros inferiores. O seu corpo entende, né, que ele precisa, que você está em atividade e que ele precisa continuar sendo nutrido. Então, atualmente, nós estamos orientando que todas as pessoas, a cada 1 hora, tenha 2,5 minutos de movimento. Vai na cozinha pegar uma água, atende o celular em pé. Qualquer movimentação, mesmo que seja da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro, já faz toda a diferença para o nosso organismo. Perfeito. E no trabalho, querendo ou não, as pessoas acabavam tendo essa rotina, né? Tem mais essa dinâmica, etc. Em casa, às vezes a gente fica nesse processo aí por muito tempo. Isso vale para o trabalho, mas também a gente ressalta aqui, como a Cristina coloca bem,
para as crianças, né, que estão tendo aula online, que ficam na frente da tela o tempo inteiro, né, e também para os momentos de lazer, né? Ela cita, por exemplo, as crianças em cima de joguinhos, né, que às vezes ficam horas, dia todo, na mesma postura. Você falou uma coisa importante, é importante para as crianças, jovens, adultos e idosos. A gente sai de uma tela, vai para outra tela. Então, eu saio da postura sentada da cadeira e vou para o sofá, muitas vezes. Então, estimular essa atividade física e de forma tranquila, de forma prazerosa, as crianças brincarem, mesmo que seja dar uma volta com o cachorro no quarteirão, alguma coisa que você estimule o seu corpo ao movimento. Colocar uma música na sala de casa. Então, não precisa ser exatamente um exercício físico específico, mas trazer a atividade física para a sua rotina, né? Que o corpo entende isso de forma muito positiva, porque é importante esclarecer. Atividade física é qualquer movimento corporal. Você sai do seu metabolismo basal, do repouso. E você tem o exercício, aí sim, com repetições, com estrutura, né? De uma forma mais organizada. E os dois são importantes. Todo movimento conta, todo passo conta, né? Então, até para quem mora numa casa, ou, por exemplo, que tem um degrau, sobe, desce, né? No seu sobrado, por exemplo, já está fazendo uma atividade física, lavando o quintal, brincando com as crianças. Então, isso é importante. Perfeito. E mesmo lá no seu posto de trabalho, tem como dar uma esticadinha, uma alongadinha, né? Você tem alguns exemplos disso? Tenho. Posso dar algumas dicas, lógico. Então? Olha, pessoal, o sentar geralmente é visto como um sentar estático, parado. E hoje a gente fala do sentar dinâmico. Por quê? Você pode sentar um pouquinho mais para frente, tirar o apoio das suas costas e apoiar bem os pés no chão. Só o fato de você manter a sua postura alinhada, abdômen alinhado, você já vai exigir uma certa força postural. E aí tem os exercícios de espreguiçamento, com os exercícios respiratórios, que são muito prazerosos e rápidos. Uma coisa importante, os exercícios de alongamento, a gente pode permanecer de 15 a 20 segundos numa postura. Então, em 1 minuto, você consegue fazer 3 exercícios. Olha que coisa boa. Vou dar uma dica de um exercício que eu gosto muito. Entrelaçar os dedos e apoiar aqui bem no meio da cabeça. E primeiro nós vamos começar com um exercício de espreguiçamento. Inspira e espreguiça, empurrando os cotovelos lá para trás, a cabeça bem relaxada, apoiada nas mãos. Inspira e volta para o meio. Mais uma vez. Inspirou. Aqui, nós já vamos alongar toda a parte anterior do ombro, a parte do peitoral, que é uma postura que geralmente fica encurvada, né? Projetada para frente. Agora, olha para frente, mantém os cotovelos bem abertos, bem abduzidos e espreguiça, flexionando o tronco um pouquinho para o lado. E aí você vai perceber alongar toda a musculatura lateral das costas, que é uma musculatura paralela às vértebras. Volta devagar, espreguiça. Você vê que a respiração é algo gostoso, que já vai ativando a musculatura que está sendo trabalhada e também o nosso relaxamento. E por último, relaxa o queixo próximo ao peito, inspirando, com os dedos entrelaçados, empurra a cabeça levemente contra o peito e volta devagar. Então, em 1 minuto, a gente já conseguiu fazer uma série para ativar toda a cintura escapular, né? Os movimentos para girar os ombros para trás é muito bom, para ativar essa musculatura. Para quem trabalha sentado, dirigindo, seja
ônibus, táxi, caminhão, a gente fica igual no computador, com essa postura muito em contração estática. E a mesma coisa para frente, que é esse exercício de mobilizar os ombros, trabalhar a cintura escapular, alivia a tensão acumulada na parte superior dos ombros. E a mesma coisa o punho. Eu posso de manhã fazer um aquecimento, flexionando e estendendo um pouquinho o punho, ainda mais nesse frio, girando para um lado e para o outro, para ativar a circulação, que é região periférica, né? As mãos. E aqui eu posso espreguiçar, soltar, né, os braços lá atrás e já muda completamente o dia. Embaixo da mesa, né, estende um pouquinho lá os pés, movimenta também o tornozelo para facilitar a circulação sanguínea. Perfeito. E é interessante que, assim, é simples, né? A gente pode fazer em casa, pode ter variações disso, mas o importante é movimente-se ao longo da jornada de trabalho, faça esse celularzinho a cada 1 hora, deixa para dar um bipzinho lá para te lembrar que você tem que se movimentar, né? E fazer o corpo sair aí desse estado de latência, né? E acordar, vai melhorar o teu desempenho no trabalho, eu tenho certeza, e a sua qualidade de vida, sem sombra de dúvida. Para conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, existe um site, redes sociais, como é que a gente se conhece mais a respeito, Valquíria? A Associação Brasileira de Ginástica Laboral, ela reúne profissionais e empresas que trabalham com o programa de ginástica laboral em todo o Brasil. E nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, Instagram, Facebook, tem muitas lives, tem algumas dicas, inclusive, discutindo sobre o assunto. ABGL, as iniciações da associação. Então, A de associação, B de brasileira, G de ginástica e L de laboral. abgl.org.br. E você falou uma coisa importante, celular. A gente coloca na nossa agenda o compromisso com o trabalho, o compromisso com a família, uma série, né, de obrigações e responsabilidades no nosso dia a dia. Então, coloque na sua agenda essa pausa para a sua saúde, para cuidar da sua coluna, do seu corpo, do seu movimento. Com certeza, a sua produtividade, o seu bem-estar, acima de tudo, o seu bem-estar, vai agradecer. Mas para isso a gente precisa ter uma agenda. E a agenda é poucos minutos, que já fazem toda a diferença. Querida, gratidão pela conversa conosco, espero realmente aí que as pessoas sigam as dicas e o programa está sempre à disposição para falar do tema. Obrigada, nós também agradecemos o convite e a professora Célia Genari, que trabalha com a gente, que fez esse contato, obrigada pelo espaço e também, quando quiserem, a gente volta com outro tema, dando dicas de postura, de saúde.